Enfermeira ou enfermeira, usando um dos dois sinais, sou enfermeira. Bilíngue. E eu gostaria de falar sobre a minha atuação durante esse tempo. E como é esse atendimento ao paciente surdo. E afinal de contas, quem é o protagonista dessa história? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Eu sou enfermeira bilíngue e eu tenho uma irmã surda. E há 9 anos é que eu faço esse acompanhamento sobre acessibilidade. Eu tenho também um Instagram, onde eu dou ênfase à acessibilidade e faço divulgações e informações para promover a saúde da pessoa surda. Então, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define saúde como um estado de complemento e um bem-estar físico, né? Um lugar de conforto, onde a pessoa pode se sentir, onde a pessoa pode refletir, onde ela tem autonomia de perceber, tem liberdade para poder agir, tomar suas próprias decisões no que refere à sua vida. Pode passar? O que de fato seria autonomia? A autonomia está relacionada ao fato de poder em si próprio decidir sobre a sua vida. E como isso está relacionado à saúde? Porque, na realidade, a comunidade surda, ao longo da história, e como eu pude ver aqui na encenação que foi feita no primeiro horário, através da coordenação do professor Nelson Pimenta, foi maravilhoso ver aquela encenação. Eu fiquei admirada em acompanhar, porque tem muito a ver com a palestra que eu estou trazendo. É uma realidade das pessoas surdas, que estão sempre acompanhadas pelos pais ou pela mãe, de algum familiar ou de um amigo que tem conhecimento de língua de sinais, mas ele tem um conhecimento razoável, então faz o acompanhamento desse surdo. E quando é um assunto de ordem particular? Bom, seria excelente o tratamento direto do médico com o seu paciente surdo. Pode passar. Gostaria de falar sobre privação. A privação dessa autonomia, e é exatamente o processo do início disso. Quando a gente vê um bebê, uma criança ouvinte e uma outra surda, os pais não sabem língua de sinais. Se a família desse surdo tem a oportunidade de estimular ele em língua de sinais, se essa outra criança surda com pais ouvintes e a família não conhece a Libras, ela não tem estímulo. Esse estímulo acontece de forma tardia. Pode passar. Aquisição da linguagem com autonomia. Ronice Quadros está sempre salientando, através de suas pesquisas e estudos, que crianças surdas estimuladas com pais surdos ou pessoas que tenham língua de sinais, o desenvolvimento e aquisição de linguagem é mais rápido. Porém, crianças surdas com pais ouvintes que não dominam a língua de sinais têm uma aquisição tardia. Sobre a privação da língua dentro do lar. Os ambientes familiares, a gente acaba percebendo que o surdo está sempre excluído. Pensa numa festa, numa confraternização de família, onde tem um churrasco e tem uma música tocando,
e aquela criança surda está ali, alheia a tudo aquilo. Mas, se essa criança surda, com familiares surdos, que se relacionam em língua de sinais e que há uma troca, essa criança tem uma aquisição mais rápida de língua. O ECA, em relação às crianças e os adolescentes, os jovens de uma forma geral, fala que até os 14 anos de idade, o familiar tem a necessidade de acompanhar aquela criança. Mas e a criança surda? O familiar, ele necessita de fato estar acompanhando o adolescente surdo, o jovem? Por quê? Falando de uma forma legal e jurídica, deveria sim seguir. Porém, fazendo pesquisas e procurando artigos, textos que falem sobre, nada encontrei. E não tem. E os familiares continuam acompanhando. Passa, por favor. Olha essa charge. Na encenação que nós vimos no momento anterior, Humberto relatou a história de uma moça surda, né, adulta já, que não se sentiu à vontade com a sogra em relatar. Quando o médico perguntou, é sua primeira gestação? Ela estava ao lado da sogra, ficou super constrangida em falar. Ela falou que sim, mas na verdade não era a primeira gestação dela. Então essas coisas são muito importantes ser relatadas. E a importância do médico saber. São informações relevantes. Por que aconteceu? Porque é a sua segunda gestação, essa criança... Por que você perdeu o seu primeiro filho? E saber o histórico, a anamnese. Volta um pouquinho. Às vezes a gente está numa sala, né, muito cheia e tem a recepcionista, também tem o médico, e aqui a gente tem os pais, ou a mãe, no caso, o amigo, a pessoa que está acompanhando o surdo, e o intérprete. E o surdo. Olha quantas pessoas dentro de um consultório médico. E todo mundo falando, e o surdo olhando de um lado para o outro, sem entender o que está acontecendo. Imagina o borbulhar e as incógnitas nessa cabeça. São coisas que o surdo continua sem saber. E a gente sabe que às vezes o serviço de interpretação, ele acaba se tornando algo mais custoso para o surdo ficar pagando o tempo inteiro em todos os lugares que ele for. Por exemplo, pré-natal, né? A mãe fica gestante durante 9 meses. Imagina, mensalmente está pagando o serviço de interpretação. Se, por exemplo, o médico ou a enfermeira daquele espaço souber língua de sinais, vai haver uma troca naquele espaço. Você acha que o surdo vai ficar acanhado de falar algo de ordem particular? Claro que não. Ele vai falar, ele vai sinalizar, ele vai explicar, ele vai responder, ele vai se sentir à vontade, autônomo. Uma outra questão é a sexualidade. É um entrave entre famílias, surdas e ouvintes. Na família ouvinte, a gente sente que há um atraso no passar dessa informação. Parece que a família fica sempre postergando conversar sobre sexualidade com seus filhos. E na família do surdo? Essa informação para o surdo, com familiar ouvinte, às vezes nem chega. Aquela orientação básica, olha, você está tendo relação sexual, é importante você usar algum método contraceptivo, usar camisinha. Olha, são diálogos que deveria ser feito, e a maioria dos surdos não tem isso em língua de sinais, dentro do seu ambiente familiar. Porque, na realidade, os familiares dos surdos,
impõe para a escola essa responsabilidade. Vai para a escola. E lá na escola... E eu fico pensando, é do IMES essa responsabilidade? Exemplo, vamos botar a escola, é o IMES, poderia ser outra escola que os surdos frequentem. Porque na realidade se começou um movimento sobre a saúde da pessoa surda. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente no IMES, em 1994 até 1995, nesse período. A Rejane e a Adriana Veiga, as duas começaram a fazer uma oficina sobre saúde em Libras. E a maioria dos ouvintes aqui do Instituto não sabiam a respeito. Parecia que era uma moda. Hoje em dia, parece que o assunto de sexualidade, prevenção à saúde, virou moda e tudo está em Libras. Então, vamos falar disso, vamos fazer em Libras. Mas isso já acontecia. Essas demandas já existiam. Através de iniciativas da UERJ e dentre outras instituições parceiras do nós, aqui do Instituto, para divulgação e promoção da saúde da pessoa surda. Mas cadê os familiares? E dentro de casa? O que acontecia? Isso também precisava acontecer dentro de casa, mas não acontece. Então, os surdos tinham acesso a essa informação fora de casa.